Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Libre. Eu sou a Dijane e hoje a gente vai falar sobre um livro chamado O Urso e o Rouxinol, que é o primeiro livro da trilogia do Winternight, a trilogia do inverno. É um livro escrito pela Catherine Arden e nele nós somos apresentados a história de vida da Vasilisa, que é uma garota órfã de mãe e que ela pode se comunicar com os espíritos e que no livro eles são chamados de Shert, ou espíritos domésticos, que são os espíritos considerados pelo paganismo responsáveis pelas atividades domésticas, por ajudar a tratar os cavalos, a garantir que a lenha queime de maneira segura, evitar incêndios, evitar doenças. E a Vasilisa, então, ela tanto pode ver quanto pode se comunicar com esses espíritos. A gente é apresentado logo no começo da história a uma outra versão do que seria a Vasilisa crescendo em outro lugar, que é a madrasta dela. Quando o pai da Vasilisa se casa, ele traz uma moça do Moscou, que não era de fato a intenção dele se casar com uma mulher tão jovem e impressionada, porém ele acaba sendo obrigado a fazer isso. E essa moça, ela também consegue ver esses espíritos, só que a gente avalia a história sobre dois contextos diferentes. A Vasilisa, ela cresceu numa região que é no interior, onde as pessoas estavam acostumadas a alimentar esses espíritos, a cuidar deles, a garantir que a proteção fosse mútua. Então eu te alimento e você me protege. Porém, como a madrasta dela cresceu em Moscou em formação, né? E eles são fortemente ligados aos conceitos da religião, então tudo que não é da Igreja Católica e dos Santos, então automaticamente era demônios. Então a madrasta da Vasilisa nasceu e cresceu a partir do momento que ela passou a ter uma consciência ali, achando que ela era perseguida e atormentada por demônios. Então, o sonho dessa mulher era ir para a igreja, ser freira, já que no contexto em que a história é contada ali na Idade Média, mais ou menos século XV, as mulheres abastadas, as mulheres de famílias abastadas na Rússia, elas só tinham dois destinos. Ou elas iam casar, ou serem mandadas para conventos. Não tinha uma outra opção. Então, o sonho dela era ser mandada para o convento e ela sentiu que ser obrigada a casar com o pai da Vassa fosse algo como uma punição. A partir daí, então, ela começa a atormentar as pessoas da vila, onde ela vai morar, né, da vila em qual seu marido ele é o chefe, e começa a instaurar algumas proibições. E a proibição mais especial delas, a mais específica, é a de não mais ter nenhum tipo de comunicação ou contato com os espíritos protetores da região. Em contrapartida, a gente ainda tem um outro grande fator, que é o fato dessa mulher ser extremamente religiosa e o padre local ele ter falecido. E a partir daí a gente tem um terceiro cenário, um terceiro grande elemento que vai encaminhar essa história ao longo dos 3 livros, que é o padre Constantin. Quem é padre Constantin? Ele é um padre que vem recebendo grande destaque em Moscou por ser muito bonito, eloquente, pintar quadros maravilhosamente belos e que atraem toda a população para vê-los. Então, os chefes religiosos, eles começam a temer de que esse padre ganhe muito destaque e a partir desse destaque ele possa começar algum tipo de revolução ou tentativa de tomada de poder. Nesse meio tempo, o padre local da Vila da Vasilisa, ele falece. Então, a senhora ela tem a seguinte... ela propõe a seguinte solução. Vou chamar um outro padre e une o útil ao agradável para as autoridades lá de Moscou. Então, eles mandam esse padre, que era extremamente promissor, para o fim do mundo. Então, eles resolveriam o problema deles sem precisar matar ninguém ou se livrar deles de outras maneiras possíveis que eles poderiam encontrar. E resolve o problema da moça lá que precisa de um padre. E em paralelo a tudo isso que está acontecendo, nós temos então a esfera fantasiosa da nossa história. Além do fato, obviamente, da Vassa ter poderes, a gente tem um confronto de milhares de anos entre duas entidades que são
que fazem parte, estão inseridos no folclore russo, que seria o gelo ou o inverno, que é o senhor que traz o inverno e cuida dos mortos. E o chamado urso, que seria o nosso primeiro vilão da história, mas não vou dar mais spoilers quanto a isso. E que eles são irmãos e eles lutam há milhares de anos e um ganha do outro e o outro perde. E assim como o dia nasce, e assim como o sol nasce e se põe, a luta deles aparentemente é interminável. E então a gente tem esse cenário entre os nossos três personagens principais ali na nossa trama, que é Vassa, sua madrasta e o padre. E no pano de fundo a gente tem o bem lutando contra o mal sob a forma do vilão urso contra o gelo, ou a morte, ou o morosco, depende de como foi traduzido, depende de como você quer chamar também. Então, nesse cenário lá dos nossos três personagens, a gente tem um grande problema, a Vassa ela tem um grande problema, que é o fato de que, apesar dela ser considerada uma menina muito feia, as pessoas elas conseguem ver uma beleza nela que intriga, mas tanto intriga quanto irrita as pessoas que não gostam dela, em especial a sua madrasta. E a partir de determinado momento, também acontece isso com o padre. Então os dois se mancomunam, ou seja, eles armam uma mutreta para se livrar da menina. Como é que poderia funcionar esse se livrar? Casar ela com qualquer pessoa, principalmente alguém que morasse muito longe, ou simplesmente mandar ela para um convento. Então, eles se aproveitam de situações onde, por exemplo, o pai da Vassa ele não está presente no lugar, ou de viagem, ou de alguma coisa, para tentar, seja forçar ela a algum tipo de união não desejada, ou simplesmente levar ela embora. A última tentativa é justamente essa, né, de vamos mandar ela para um convento, vamos mandar ela para um convento, vamos mandar ela para um convento. E ao longo da história a gente tem um grande fator que faz com que a história ande de fato, que é a obsessão de Padre Constantino em ser uma pessoa que ele acredita ser o escolhido, ele tem certeza que ele é o escolhido de Deus na Terra. Ele tem essa certeza, ele vive com isso. E em determinado momento, que é, acho que um dos grandes plots da história, que é simplesmente quando ele tem a certeza de que Deus está conversando com ele e mandando ele se livrar de uma criança. Essa é, acho que talvez uma das maiores problemáticas, porque a gente tem um padre uma pessoa, né, extremamente narcisista, que acredita que ele é o escolhido, que ele é o salvador da humanidade e que ao mesmo tempo ele começa a condenar uma criança pela própria lascívia e pelos próprios sentimentos. Então ele tem que colocar a culpa dele na Vassa, porque ele, o padre, um homem de Deus, jamais teria esse tipo de pensamento. E isso é um dos estopins que faz com que a história se desenrole, que faz com que a Vassa fuja, que encontre certas coisas que ela não deveria ter encontrado. E enfim, gente, a gente tem então nessa história magia, de certa forma, a gente tem elementos místicos, a gente tem tramas, a gente tem mutreta maracutaia, a gente tem gente tramando pra se livrar de parente, de enteado. Madrasta de história comum, né? Sempre vai ter. Então, eu não posso dar mais detalhes além do que eu falei, porque senão a gente vai ter muitos spoilers aqui, né? Mas então no próximo vídeo a gente continua a falar sobre o livro 2, que pra mim é um dos mais emocionantes e ao mesmo tempo uma das histórias que mais causam um certo desconforto, inclusive também, mas a gente vai falar sobre isso. E é isso, tchau, tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, beijo.